cada dia mais amor no coração pelas almas, pela sua própria igreja, que é o rebanho do Senhor. Você tem essa responsabilidade, irmão, de orar pela vida dos obreiros da sua igreja. Amém? Em nome de Jesus, nós temos essa responsabilidade. Não se preocupe se ele pensar que está muito, né? Oh, glória, eu estou sendo muito usado pelo Senhor, eu estou uma bênção, eu estou cheio da unção de Deus. E você está ali, né? E você é muitas vezes a coluna da vida daquela pessoa. Você vai receber o seu galardão, irmão, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Se você quer ter a sua lâmpada acesa, você precisa do óleo da unção do Senhor. Amém? Amém. Para ter a unção de Deus ou qualquer coisa da parte de Deus, primeiro você precisa ter o próprio Deus. Amém? Amém. Se você não tem Deus, você não tem unção, você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Você não é nada, você não faz nada e você não vai a lugar nenhum. Nós precisamos, irmãos, dessa unção de Deus. Para receber a unção de Deus ou qualquer coisa da parte de Deus, primeiro nós precisamos receber o próprio Deus em nossa vida. Quando você recebe a Deus em sua vida, quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele passa a ser o Senhor da sua vida. Você recebe a presença de Deus na sua vida. E aí você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que hoje o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no coração do homem. Amém. Glória a O Deus. nosso corpo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós, irmãos. O reino de Deus ele já começou. Jesus falou lá em Lucas 17. O reino de Deus já está nessa terra. Ele não é visível ainda, porque ele só existe ainda dentro do servo de Deus, dentro da vida da pessoa que é um servo de Deus, que entrega a sua vida para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor então vem e faz morada dentro dele. É o lugar onde Deus quer habitar, é dentro de você. Amém? É no seu corpo, é no seu coração, é na sua alma. É aí que Deus quer fazer morada, irmão. Em nome de Jesus. Ele vem então, aí vem Deus, vem a presença de Deus, vem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem opera a unção de Deus na vida do homem. Irmão, sem unção você não consegue orar. Sem a unção de Deus você vai orar e dorme. Sem a unção de Deus você vai ler a Bíblia e não entende nada. Com a unção de Deus você vai orar e você já não quer mais parar de orar. Você começa a ter comunhão com Deus, você já não quer mais parar de ter comunhão com Deus. Você vem à igreja e você tem prazer de vir à casa do Senhor. Você tem prazer de estar junto com o povo de Deus, com a unção de Deus. Sem a unção de Deus, 2 horas e meia, parece que não acaba mais nunca, porque a unção de Deus não está sobre a vida da pessoa. Com a unção de Deus, sem a unção de Deus, você abre a Bíblia e não entende nada. Não entende nada. Muitas vezes nem a pessoa explicando você consegue entender. Com a unção de Deus você abre a Bíblia, ela se clareia diante dos seus olhos. O Espírito de Deus ele orienta você e ele explica a palavra dele para você sem heresia. Ainda por mais que você seja simples, por mais que você tenha pouco estudo, por mais que você não tenha muito conhecimento, mas se você tem a unção de Deus sobre a sua vida, irmão, o Espírito Santo de Deus, através da unção de Deus, ele explica a palavra para você. Lá em 1 João capítulo 2 diz que a unção do Santo vos ensinará todas as coisas. Amém? Se nós temos a unção de Deus, irmão, nós somos uma bênção na presença de Deus. Então não creia que é pelo diploma, é pela muita sabedoria, pelo muito entendimento que você vai conseguir nada diante de Deus. É por ter a unção de Deus sobre a sua vida. Com a unção de Deus você vai evangelizar e as pessoas serão alcançadas. Amém? Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, aí elas ouvem dizer que tem que evangelizar, né? Tem que ir lá, tem que visitar seus parentes, tem que falar de Jesus, tem que bater na porta de alguém, entregar um folheto, e aquela pessoa fala assim: oh, isso aí vai ser moleza, né? Eu era vendedor de loja, eu era mascate, os irmãos sabem o que é mascate? Eu vendia, né? De porta em porta, e eu era um vendedor que não tinha um que não comprava. Eu batia lá, às vezes a pessoa não queria nada, mas quando eu, né, soltava a minha lábia, a pessoa já comprava meio carrinho de que eu estava levando ali. Eu era vendedor de loja, a pessoa entrava lá querendo um ameu, fazia ela sair com 5 pares de sapato. Isso aí vai ser moleza para mim. Vou bater lá e vou trazer muitas pessoas para a igreja. E aí que nós nos enganamos. Amém? Aí que nós nos enganamos, muitas vezes não conseguimos nada. Por quê? Porque nós estamos ali na nossa força, na nossa sabedoria, não conseguimos nada. Muitas vezes você vai na simplicidade, leva uma palavra simples,
Mas se você tem a unção de Deus na sua vida, aquelas palavras vão compungir o coração daquelas pessoas, vão entrar como uma espada, entra na manteiga, né? Como uma faquinha entra na manteiga, vão, né, traspassar o coração daquelas pessoas, e elas vão sentir que precisam de Jesus. Elas vão sentir que suas palavras são palavras de poder, que verdadeiramente Jesus é o único que pode transformar a vida do homem. Amém? Mas para isso nós precisamos, irmãos, da unção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Mas se você entrega a sua vida a Jesus e depois você não leva uma vida de comunhão, depois você não leva uma vida de oração, depois você não lê mais a Bíblia, depois você já não ora mais, você já não louva mais a Deus, você já não vem mais à igreja, você não congrega, você não tem aquela comunhão com Deus, o que acontece? Você perde a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta da sua vida, e a chama da sua lâmpada acaba se apagando, o azeite se acaba, porque o Espírito Santo se afasta, e a sua lâmpada então se apaga. Por quê? Porque não há mais óleo, não há mais unção. Nós precisamos desenvolver essa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Eu tenho dito para os irmãos esses dias que o Espírito Santo tem nos chamado a um compromisso, um comprometimento com Ele, um compromisso com a sua obra, mas não em primeiro lugar com a sua obra, um compromisso com Ele em primeiro lugar. Sabe quando é que acontece isso? É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, dentro do seu carro, é na hora do seu almoço, né? É quando você acorda, é quando você vai almoçar, é quando você vai dormir, é quando você tem um tempo sobrando, quando você está lá meditando, debruçado sobre a palavra. Eu quero conhecer, eu quero me deleitar aqui nas coisas do Senhor, porque, como eu disse para os irmãos, muitas vezes temos tempo para muitas coisas, mas quando é para Deus, nós sempre dizemos: ah, Senhor, não sobra tempo, não há tempo, Senhor. Amém? Então nós precisamos desenvolver, irmãos, uma vida com Deus. Nós não podemos ficar dependendo da unção dos outros. Amém? Porque tem irmão que vem na igreja, aí tem que cantar uns 3 louvores assim, mas muito bem abençoado mesmo, para que ele possa começar a sentir um pouquinho da presença de Deus. Por quê? Porque ele vive, é um carvão apagado que vive, né, se aquecendo na brasa do outro. Amém? Nós temos que ser um carvão aceso, irmão, porque quando nós nos unimos, nós formamos uma fogueira. E ali o nome do Senhor é glorificado, né? Nós nos aquecemos ali com a presença de Deus, a unção de Deus que está sobre cada um de nós. E ali o Senhor é glorificado, o Senhor se faz presente, acontece milagre, o Senhor cura, o Senhor é do Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecem. Por quê? Porque cada um é um carvãozinho que está aceso, né? Está em brasa ali, está em brasa diante do Senhor. Aí a coisa fica muito boa. Mas quando não, irmão, quando é um carvão apagado, o negócio é difícil. E às vezes ainda sai da igreja reclamando porque não sentiu a presença de Deus igual o outro sentiu. Mas por quê? Porque lá fora não tem uma vida de intimidade com Deus. Lá fora não tem uma vida de comunhão com Deus. Aí chega na igreja e não consegue derramar uma lágrima, não consegue dar um glória a Deus, não consegue sentir nada, não sente aquela presença, aquele refrigério, sabe? Que é aquele arrepiozinho que você sente às vezes, e você já fala: ô glória, o Senhor está nesse lugar. Porque eu estou sentindo aqui, esse arrepiozinho aqui é o primeiro sinal da presença de Deus. Aí você começa a glorificar, uma coisa espontânea, uma coisa boa, não é forçado, e você sente a presença do Senhor, e você cultua a Deus, e o seu culto, sobe direto à presença do Senhor. É isso que nós queremos, amém, irmãos? Quando a gente vem na casa do Senhor, nós queremos cultuar a Deus e queremos ter a certeza de que o nosso culto sobe ao Senhor. Amém? De que o nosso culto vai até a presença de Deus. Nós não viemos na casa do Senhor para ver um show, não é um palco, aqui é um púlpito, né? Aqui não é uma plateia, é a igreja do Senhor. E juntos nós cultuamos a Deus, e Ele recebe quando o nosso culto é ungido pelo Senhor. Então, irmãos, não é brincadeira. Ser crente em Jesus, evangelizar, ganhar almas, pregar a palavra, não é brincadeira, irmãos. Eu nunca queria estar aqui nesse lugar. Quando eu comecei aqui no Japão, eu procurava ficar no meu lugar. Não queria compromisso, não queria responsabilidade dentro da igreja, porque eu sabia de uma coisa, né, que se eu assumisse, eu tinha que fazer. Se eu assumisse uma posição diante de Deus, eu tinha que cumprir, porque eu conhecia bem a palavra de Deus, que diz que se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Amém? Então, quando eu assumi também, irmãos, foi para valer, foi para dizer: Senhor, eu entrego tudo, me rendo na tua presença, as tuas mãos, seja feita em minha vida a tua vontade. Por isso que estou aqui hoje.